Hoje não sei em que momento a educação está, mas talvez no meu ensino médio, né, na minha época, segundo grau, eu me defini por história, pelo caminho da história. Me formei na graduação, né, fiz bacharelado e licenciatura em História, fiz meu mestrado em História Social, o doutorado em História Cultural. Então, toda a minha formação é na área de História. E o caminho mais ou menos tradicional, né, dos historiadores, já que a profissão até há pouco tempo não era reconhecida, era dar aula, né? E aí talvez essa tenha sido a minha primeira aproximação com o campo dos museus, né? Eu sempre gostei muito de museus, obviamente, quem gosta de história gosta de museu, mas foi trabalhando, né, foi dando aula na área de história que eu levava os meus alunos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, para os museus, principalmente aqueles de caráter, né, ou de pelo menos o acervo, né, um acervo de natureza mais histórica, vamos dizer assim, né? Então, assim, lá atrás, né, a minha interface com os museus era essa, né? Aí depois eu fiz concurso para o IPHAN, né, me aproximei da área de patrimônio, e foi dessa maneira, quando eu trabalhei no IPHAN, nos anos que eu trabalhei no IPHAN, os museus, né, ainda estavam subordinados, né, estavam dentro da estrutura do IPHAN, por meio do Departamento de Museus e Centros Culturais. E aí eu não trabalhava nesse departamento, eu trabalhava no Departamento de Patrimônio Imaterial, mas tinha, né, lá a aproximação, vi a gestão, né, dessa política nacional de museus, do Sistema Brasileiro de Museus, fui acompanhando enquanto uma servidora do órgão, né, do IPHAN. E quando eu estava no meu último ano da instituição, eu ainda não sabia que ia ser o meu último ano, né, o IBRAM se autonomizou, né, foi todo aquele processo de janeiro de 2009, com a criação da 11.904, da 11.906, que criava, né, respectivamente, o Estatuto e o IBRAM, né, nessa instituição. Foi durante esses anos também que o curso de museologia foi criado na UNB, e naquela ocasião foram abertos os concursos e havia um concurso aberto para o eixo de museologia e patrimônio cultural, que foi a oportunidade que eu vi, né, de trabalhar, continuar trabalhando com a área do patrimônio, mas com pesquisa, né? Assim, lá no IPHAN a gente fazia bastante pesquisa, mas voltar às salas de aula, né, que eu sempre dei aula, fazer pesquisa e tudo. E eu tive a felicidade de ser aprovada, e aqui estou na UNB, né, no curso de museologia, trabalhando com a temática do patrimônio. E aí foi essa minha segunda aproximação, né? Agora, não mais exatamente com os museus, mas com o que eu entendo que seja museologia, ou seja, com esse campo de conhecimento que é a museologia, né? Foi isso. Então, a museologia foi assim, foi sendo uma descoberta, né? Porque apesar de eu estar sempre assim, ligada aos museus, principalmente quando eu dava aula, eu nunca tinha parado muito para refletir sobre esse campo de conhecimento. Então, a museologia para mim é um campo de conhecimento, né? Para mim, né, e para a estrutura, vamos dizer assim, a estrutura do ensino superior brasileiro, né, há vários cursos de museologia, então a gente tem um campo científico, um campo de conhecimento posto aí, e é a capacidade, eu acho que a museologia é a capacidade que a gente quer ter, e no caso dos cursos de graduação a gente quer desenvolver nos alunos, de fazer uma reflexão sobre esses processos de musealização, vamos dizer assim, essa musealidade, né, que pode ser atribuída, né, aos objetos, às experiências, aos acervos. Então, assim, é um campo de conhecimento que me parece muito interessante, porque, principalmente no caso do Brasil, como até há bem pouco tempo, né, até 2008, 2009, havia poucos cursos, né, de graduação, havia apenas a Unirio e a UFBA, obviamente que a produção de conhecimento na área também ficou desse tamanho, né? Ou seja, ficou
restrita, não no sentido negativo, né, mas ficou assim, né, dimensionado, acho que o termo melhor seria isso, dimensionado para aquelas pessoas que estavam se formando e refletindo sobre esses processos de musealização e a musealidade, né, que pode ser atribuída aos acervos e a outros processos sociais. Então, assim, quando, a partir de 2008 e 2009, né, outros cursos foram sendo criados, ao todo eu acho que a gente tem 15 cursos em universidades públicas, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. É claro que isso abre um campo de pesquisa enorme, então eu acho que nesse sentido eu me sinto muito, muito agraciada, e acho que os alunos também, porque a gente tem assim um universo de coisas para pesquisar, né? Compreendendo dessa maneira, né? A museologia enquanto um campo de conhecimento, um campo de saber que vai ser aí atravessado por nossas indagações, né? Ah, para mim é um papel lindo, né? Que não está muito fora do papel social do campo do patrimônio também, né? Eu acho que é um papel muito, muito bonito, porque lida com aquilo que as pessoas lembram e com aquilo que as pessoas esquecem, né? Eu acho que a museologia é um campo de conhecimento, quer dizer, eu acho isso por conta das coisas que eu venho lendo, né? Quer dizer, não acho porque eu acho, né? Sim, eu acho que o campo da museologia, especialmente vamos dizer assim, inflexão que você falou, né, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, colocando no centro do processo, né, as sociedades, os seres humanos, eu acho que a museologia nos torna aptos a lidar com aquilo que as pessoas, as comunidades lembram e aquilo que as pessoas e as comunidades esquecem. Ou porque é necessário esquecer, né? Às vezes é necessário processos de luto, de esquecimento, e às vezes não, né? A gente, para passar pelo luto, a gente tem que lembrar, né? Então, aí nessa tensão entre lembrar e esquecer, eu acho que a museologia, nessa vertente, né, que se aproxima mais do humano, né, dos grupos sociais e tudo, ela tem um papel de ajudar, de promover reflexões nas pessoas quando elas estão ou nos museus, ou dentro de experiências, inseridas em experiências museais, né, em processos museais. Eu acho que há uma capacidade ali delas lidarem, né, delas refletirem sobre essas questões da memória, né, isso que a gente chama de memória, essa tensão entre a lembrança e o esquecimento. Então, acho que isso é muito, muito relevante, porque talvez as pessoas não se deem conta, né? Quer dizer, a gente sem os museus, a gente sem o patrimônio, talvez a gente não se desse conta do quanto nós somos formados e conformados por essas lembranças e por esses esquecimentos, né? Então a gente é aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente esquece. E a museologia, né? Inclusive, não só a museologia social, mas eu acho que, inclusive, essa museologia que centra, né, o seu olhar maior sobre o objeto, ela é uma museologia que, por meio dos objetos, fala do humano, né? Não há objeto, não há artificialia que não tenha sido resultado de relações sociais. E que, às vezes, o que os museus não têm condições por falta de recursos financeiros, por falta de recursos humanos, né? Porque é uma área que nunca é muito valorizada pelas instituições públicas, né? Eles não têm condições de trazer à tona para o público o quanto aqueles objetos podem falar dessas relações sociais, né? Todo objeto é resultado de relações sociais. Então, assim, para mim a museologia nessas últimas décadas, né, ela tem se colocado num papel assim, central, né? Da gente se entender, da gente se posicionar em sociedade a partir daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente esquece. Eu acho que quando o curso foi construído, né, pela professora Celina, junto com a equipe, mas a professora Celina Cunioche liderando esse processo, eu acho que a própria constituição do currículo do curso, né,
ele já foi uma grande contribuição, né? Porque eu acho que vocês também percebem isso claramente, o currículo é identidade, né? Quando a gente forma profissionais, a gente sabe que aquele profissional veio da onde, né? Que ele é, no caso de vocês, né, bacharel em museologia, mais à frente, né, quando vocês se credenciarem nos coréns da vida, aí vocês são museólogos, e pela formação, pelo discurso, pelas práticas, com certeza muitas pessoas podem identificar assim, aquela pessoa foi formada na UNB, aquela pessoa foi formada na UFBA, foi formada em Goiânia, na UFG, ou em Pernambuco, em Santa Catarina, não importa. Né? Currículo, a maneira como o currículo se estrutura, constrói identidades profissionais. Eu acho que a primeira questão é o nosso currículo. Então, eu acho que o currículo da gente, ele é um currículo que é claro. Precisa sempre se aperfeiçoar, porque o ensino superior precisa atender às demandas sociais, né? E aí, observando a sociedade, a gente vai fazendo mudanças no currículo, né? Porque esse profissional tem que estar pronto para essas questões sociais. Acho que a escolha, né, que os professores fazem em termos de bibliografia também é um elemento muito forte, né? O que eu observo, o que eu vejo, principalmente quando a gente já chega no final do curso, né? Eu oriento trabalhos de TCC e tudo, e a gente vê alunos com uma forte matriz de leituras, né? Nessa perspectiva que você estava falando, de uma museologia mais contemporânea, né? Mais preocupada com essas questões das relações humanas, das comunidades, de um protagonismo, né, das comunidades em direção a esses processos de lembrança e esquecimento, né, esses processos de musealização. Então, eu vejo na bibliografia, vejo nos projetos de extensão do curso. Né? Eu acho que, desde o início, né, o curso se aproximou de projetos com a sociedade e projetos valorizando, né, a memória, dessas comunidades. Então, assim, claro que o curso tem que sempre que se aperfeiçoar, né? Como eu falei, eu acho que cursos universitários, eles não têm que serem conservadores, eles têm que estar sempre, né? Claro que a gente nunca vai acompanhar a sociedade, né? A sociedade, ela tem uma dinâmica muito própria, muito rica, mas a gente tem que estar sempre, né, procurando estar atento, né, a esse movimento social, trazer essas discussões para a sala de aula, né? Assim, mesmo que a gente não tenha muitas respostas, né? Mas trazer isso para a sala de aula. Então, eu vejo o curso de museologia como um curso que, é claro, precisa se aperfeiçoar sempre, mas que tem os elementos do currículo, né? Da bibliografia e dos projetos de extensão, elementos-chave aí nessa perspectiva da museologia social, né? Vamos dizer assim. Bom, quando o IBRAM, né, aliás, até antes do IBRAM, né, quando o DEMU ainda, né, o Departamento de Museus, num cumprimento, vamos dizer assim, né, da Política Nacional de Museus, estabeleceu, instituiu o Cadastro de Museus, né, que hoje é o Registros BR, né, já passou por vários nomes. Eu acho que o IBRAM revelou uma vontade de memória, de identidade muito grande com aquela quantidade de museus, né, que foram identificados naquela época, né, e que eu imagino que, mesmo agora que não tenham tido um acréscimo muito grande, mas vem crescendo, né, principalmente nessa perspectiva dos museus virtuais, porque a pandemia suscitou isso e tal. Então, eu vejo assim, uma perspectiva muito positiva, né, assim, não é falta de lugar de trabalho, né, existem locais de trabalho. Agora, é claro que esse grupo de profissionais tem que ter uma atuação, né, tem que ter assim, tem que construir uma atuação política no sentido de cobrar mesmo, né? Agora, essa atuação política, me parece, eu posso estar equivocada, mas me parece, que vai sendo construída à medida justamente em que a gente se aproxima da sociedade, né? A pressão, ela tem que vir do campo profissional, claro, óbvio, lógico, mas também à medida em que essa sociedade percebe a relevância e a importância desses profissionais, ela também tem os seus mecanismos de pressão, talvez não tão organizados, né, como uma categoria profissional pode ter,
mas eu percebo muito, né, que essas discussões de memória, elas vêm já há algumas décadas num processo de politização muito positivo, das pessoas entenderem que a memória é um direito dos cidadãos, e que, para isso, a gente tem que ter instituições, né, no caso aqui os museus, né, arquivos também, bibliotecas também, mas os museus, claro, né, que são instituições que têm uma expertise para lidar com essa questão tão delicada, né, que é essa tensão entre lembrar e esquecer. Então, eu vejo na aproximação, né, do profissional justamente com a sociedade, né, esse caminho para a construção de legislações, para o estabelecimento de uma força maior, né, dentro desse quadro aí de mercado de trabalho, como você falou. O que eu diria para eles é que eu acho que eles estão abraçando uma profissão linda, né? Linda porque, enfim, eu também sou muito suspeita para falar, né? Até porque no campo da história, mesmo quando eu estou assim fora do campo da museologia, né, no campo da história, essa discussão sobre memória, construção da memória, né, a construção desses processos identitários, ela é muito presente, ela é muito forte. Então, eu acho assim que as instituições, né, o trabalho, né, nas instituições, o trabalho com as pessoas, né, porque eu sempre digo isso, o único motivo pelo qual a gente está dentro da universidade é porque a gente gosta de gente, né? A gente gosta das pessoas. E como a gente gosta das pessoas, a gente está aqui para contribuir para que essas pessoas estejam inteiras, né? Da forma mais integral possível no mundo. E uma dessas formas, né, da gente estar no mundo, claro que tem vários aspectos, é essa discussão da memória. Então, assim, quando eu vejo, né, assim, já vi muitas turmas se formando, né, já vi muitos alunos se formando. Então, assim, eu vejo que são profissionais capazes, né, com um arcabouço teórico, com uma vontade, né, de contribuir na sociedade com esses processos constitutivos de patrimônio, da nossa herança, né, daquilo que a gente chama dessa herança cultural, que os museus e o campo do patrimônio são capazes de ajudar e de contribuir, de promover, né? Então, assim, eu acho que é uma profissão muito bonita. Esse ano eu faço, sei lá quantos anos, 36 anos de serviço, eu acho que é isso, na área da história, um pouco menos na área da museologia, né? Eu estou na UNB, cada eu sou péssima em conta, eu acho que é, sei lá, 12, 13 anos, eu estou na UNB, no curso de museologia, há 13 anos. Então, assim, eu nunca me arrependi das opções profissionais que eu fiz, né? Então, assim, se vocês puderem ser tão felizes quanto eu sou, né, já me aposentando, né, já em vez de me aposentar, em termos profissionais, eu acho que só vai dar bom, né? Só vai ser muito bom.